Estamos começando mais um episódio desse podcast que tem como objetivo te ajudar a aprofundar o seu conhecimento e o seu relacionamento com Deus através do estudo deste livro. Você está percebendo que já está alguns episódios que eu estou com o livro antigo aqui, mas não muda porque o conteúdo é o mesmo e a proximidade com Deus, se você se aprofundar realmente no estudo, vai ser a mesma. Nós queremos que você seja um discípulo de Deus, um discípulo de Jesus, vivendo essa comunhão diária com Ele em todos os momentos, porque nós entendemos que ser raso não serve mais. E para conversarmos sobre o assunto deste episódio, eu tô com nada menos que esses dois amigos aqui. Olá. Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Marcos, eu sou natural da Bahia, ali Feira de Santana, mas já há um bom tempo aqui no Paraná, 9 anos, e atualmente eu sirvo a igreja ali como pastor da Igreja Adventista na cidade de Jandar do Sul e região. Muito bem, o que você mais gosta de comer na Bahia, Marcos? Conta pra nós. Aí é fácil, acarajé. Muito bem. E aquela velha muqueca. Aleluia. Por favor, senhora. Bom, meu nome é Karen, hoje eu tô aqui com o meu chefe, sou distrital, lá do distrito de Mandaguari. Eu sou natural aqui do Paraná mesmo, nasci em Cambará, mas eu moro há muitos anos em Mandaguari. Sou empresária e sou adventista só há 45 anos. Nossa, coisa boa. Ó, a gente tem uma regra aqui pra gente começar a nossa conversa, o coração precisa ser aberto e vocês precisam contar pra gente algo que ninguém acreditaria sobre vocês. Parou ímpar aí pra ver quem vai contar primeiro. Pá? Ganhou. Ganhei. Ele viu o par, vai ser o que ele queria contar primeiro. Então, ele queria contar primeiro. Vai lá, conta pra nós. Então, uma coisa que eu contaria de mim que ninguém acreditaria. É isso mesmo. Olha, por experiência própria, galera, eu tenho compartilhado muitas das vezes ali do meu testemunho de vida, e quando eu conto para as pessoas que esse rapaz que hoje é pastor, pai de família, mas que no passado, pastorzão, foi durante 10 longos anos dependente químico, é difícil de acreditarem. Dos 12 até os 22 anos, eu fui um dependente químico. Então, isso aí realmente as pessoas custam acreditar. Sim. Custam acreditar. Muito bom, muito custam bom. Acreditar. Essa é de emocionante. Custam acreditar. Emocionante. E você, Karen? O que ninguém acreditaria sobre você? Assim, quem me conhece acreditaria. São tantas coisas, tipo que eu já caí no bueiro de bicicleta, mas eu escolhi uma aqui que é assim, que eu acho que nem todos os meus amigos ainda sabem, mas é inacreditável, porque eu fui no aniversário surpresa, numa cidade super longe da minha, lá em Cascavel, no dia errado. Eu cheguei na casa da pessoa surpresa. No dia errado. Mas eu não falei, sorte que eu mandei mensagem antes, mas a minha prima, ela quase desfaleceu. A gente conseguiu contornar ali, cheguei na casa deles, passei o fim de semana, e aí no outro fim de semana, que era surpresa, ela contou, olha, a Karen veio pro seu aniversário surpresa semana passada. Meu Deus do céu. Aí nós temos uma história comovente para arrancar lágrimas dos seus olhos e uma história hilária para você entender que nem tudo na vida são flores. Isso. Aí o contraste. Muito bem, depois dessa... ainda bem que você veio no dia certo para poder gravar esse podcast, tá? Ainda poderia bem. dar ruim também. Ainda bem. Eu já levei o Paulo também no aeroporto no dia errado. Eu geralmente não tenho contado as minhas histórias aqui, mas lembrando de aeroporto, eu já fui no dia errado para o aeroporto também. Antes ou depois? Depois. Ou foi antes? Espera, deixa eu lembrar aqui. Não, foi depois. Eu era pra sair... Eu comprei a passagem e falei assim, eu vou sair na madrugada de domingo. E na minha concepção, na madrugada de segunda. Na minha concepção, a madrugada de segunda era de segunda pra terça. Mas a madrugada de segunda é de domingo pra segunda.
Aí eu fiz o passeio mais incrível da minha viagem na segunda-feira, quando cheguei no aeroporto. Falei assim, não, seu voo já saiu ontem. Nossa. Aí, enfim, dormi no aeroporto. Tem histórias tensas. Eu vou só contar esse momento aqui pra não... Isso, deixa para um próximo Deixa pro episódio. próximo episódio. Continuidades do momento de tensão aí da perca do avião. Mas muito bem, sobre o que a gente vai conversar hoje, Pastor Marcos, nesse capítulo tão emocionante que a gente está estudando. Bem, pastorzão, então hoje nós vamos estudar aí, o tema é milagres não se explicam, se aceitam. E de maneira bem específica, o pastor Alejandro Bulhão ele vai tratar ali sobre a questão do milagre da conversão. Sim. Milagre da conversão. E milagre da conversão e não de convicção, né? Porque convicção em si dispensa a questão de milagre, né? Convicção, por isso que ele traz o exemplo ali de um líder religioso da época de Cristo ali, Nicodemos, que era um líder religioso e que tinha suas convicções teológicas, sobre as regras, sobre os ritos, né? Mas necessitaria realmente passar por esse processo de conversão. Foi tanto que ele escutou da pessoa de Jesus: é necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo. E, de fato, a conversão, o que está por trás, é realmente um grande milagre. Porque eu compartilho com vocês aqui, nesse momento inicial, para poder ilustrar bem a questão de parte da minha conversão. Então, por exemplo, tem um texto bíblico que é muito pertinente para esse momento, que está em 2 Coríntios 2 Coríntios 7, verso 10. Diz assim, ó: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, ou produz transformação para a salvação. Então, assim, a conversão de fato é um milagre, é algo que é produzido pela ação do Espírito Santo ali no ser humano. Então... E aí, quando a gente tem, o pastor Alejandro Bulhão ele traz lá também, quando dá essa virada de chave ali na conversão, consequentemente, o ser humano ele passa a ter a questão da natureza espiritual nele, que é aquela natureza que leva o ser humano a amar a Deus, a fazer a vontade de Deus. E aí então, consequentemente, a gente tem aquela luta entre a natureza espiritual, né, e a natureza pecaminosa. Sim, a gente está falando então sobre o assunto da nossa conversa que vai ser conversão. E qual seria então a diferença entre conversão e convicção? Você falou sobre essas duas palavras. Uhum. Qual seria essa diferença entre conversão e convicção? Para que a gente consiga definir bem certo o que é conversão, para que as pessoas cheguem num denominador comum aqui com a gente. Para mim, assim, convicção, eu posso, por exemplo, eu nasci na igreja, certo? Então, desde muito pequena, eu aprendi sobre as coisas da igreja. Eu posso estar convicta daquilo, de que é o certo, convicta. Eu sei sobre Deus. Uhum. Conhecer a Deus é outra coisa. Envolve relacionamento. Uhum. Envolve relacionamento, envolve experiência. Então, acho que são coisas completamente diferentes. Não que uma exclua a outra, porque eu preciso conhecer, eu preciso estar convicta daquilo que eu acredito. Sim. Mas a conversão, ela é um milagre, como o pastor acabou de dizer. E eu sinto, racionalmente, emocionalmente, eu sinto o agir de Deus na minha vida. É mais do que eu só conhecer doutrinas e mandamentos. É eu ver a ação daquilo na minha vida. Muito bom. Pastor, tem um texto bíblico que é muito relevante para essa fala aqui da Karen. João 5, ali no verso 39, verso 40, naquele episódio ali, Jesus, ele conversando ali com os líderes religiosos da época, ele indaga os líderes religiosos o seguinte: olha, vocês conhecem as escrituras, vocês julgam ter nela a vida eterna, vocês conhecem toda a doutrina, tudo isso aí. Só que o verso 40, ali na sequência, é um verso chave. Por quê? Porque Jesus continua dizendo o seguinte, o discurso dele: contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Então aí está essa diferença. As pessoas muitas vezes têm a convicção, conhecem ali, é importante conhecimento, mas acima de tudo, de fato, Jesus sempre deixou claro, é necessário irmos a Cristo todos os dias para que possamos realmente ter vida. Eu achei muito interessante na leitura do capítulo, há uma explicação muito legal que eu particularmente só fui aprender ao ler o capítulo, né? Ao ler esse livro, que é o que nós não nascemos com uma única natureza.
Então a gente nasce com uma natureza, e essa natureza é a natureza geral de todo mundo. Todo mundo nasce assim. E só é possível ter uma segunda natureza depois que a conversão ela acontece, né? Que é a natureza de Deus. E aí a gente entra num assunto muito complicado, porque muitas pessoas elas esperam o seguinte: eu vou me converter, e depois que eu vou me converter eu vou receber essa natureza de Cristo, e aí as coisas vão ficar tranquilinhas. Olha lá, troféu joinha pra você, e as coisas funcionam. E detalhe, a gente nem... o pastor começou contando sobre a história da vida dele, a gente não pensou sobre isso, foi aleatório a escolha do pastor Marcos para estar aqui e sobre o assunto. Então hoje a gente vai ter, na realidade, até um estudo de caso aqui para nos ajudar a entender como isso acontece. Esse negócio de conversão, depois que isso acontece, a vida é resolvida? Todos os problemas desaparecem? O pessoal, não é bem assim não. Não é bem assim não, viu, pastorzão? Não é bem assim não. Quando a gente passa por esse momento de conversão, e eu lembro muito bem quando isso se deu na minha vida, por isso que eu entendo claramente quando o pastor Alejandro Bulhão fala dessa questão da conversão como um milagre que não se explica, que se aceita, porque, cara, se você conversar com qualquer jovem, qualquer pessoa que tenha vivenciado essa questão da dependência química, cara, não tem como isso se dar ali. A conversão foi algo assim extraordinário, sabe? Foi realmente, até um final de semana, fiz tudo que não devia. No dia seguinte, impulsionado pelo Espírito Santo ali, eu fui até a igreja, conheci sobre Cristo. Só que aí o que acontece? Eu precisei, na verdade eu preciso, e aí são de 2005 até aqui, então são longos 20 anos, aonde eu tenho buscado a cada momento alimentar, fortalecer essa nova natureza, essa natureza espiritual que Cristo me concedeu nessa virada de chave, sabe, na minha conversão, para que realmente eu venha prosseguir firme e forte, porque se eu não alimentar, se eu não fortalecer essa natureza espiritual, a gente não consegue, porque assim, cara, é muita luta mesmo, muito desafio. Se você falou sobre esse negócio de alimentar, eu acho que é um assunto pertinente que a gente já vai voltar falar sobre ele, mas talvez algumas pessoas estão escutando a gente aqui, ou assistindo a gente, e falam o seguinte: mas a história dele é fácil de entender, porque, enfim, foi dependente de químico, aí conheceu a Jesus, mudou a vida, e aí, e para histórias que nem a nossa, Karen, que nascemos como cristão já, e aí parece que a nossa história não precisa de conversão. Exatamente. Entende? Para você, diferentemente do pastor Marcos, que teve que passar por esse processo, para você, como que foi? Você tem um ponto onde a conversão aconteceu na tua vida? Porque ninguém nasce, como a gente já conversou, com a natureza de Cristo. Ela precisa ser implantada em nós em algum momento. Sim. Então, para você que foi cristã desde criança, não passou por tudo isso que ele passou, como que você nota isso na tua vida? Pastor, essa pergunta é super interessante, muito interessante mesmo, porque assim, conversão, o sentido da palavra é uma virada total de sentido, total de sentido, você tá indo para um lado, vai virar para o outro. E aí para nós que já estamos ali na igreja, igual o pastor falou, que a gente acha que já tá no caminho certo, chega um momento ali, depois da adolescência, que você fica desejoso, principalmente quando você começa a ouvir experiências como a do pastor Marcos, começa a ouvir outras experiências ao seu lado, e você pensa, mas e a minha experiência? E a minha experiência? Eu quero dizer para você ficar muito tranquilo. Porque o nosso ato de entrega a Deus, ele sim é um ato racional. Mas eu acredito que em algum momento, sim, acontece algo. Comigo foi assim. Eu decidi batizar ainda com desbravadora, né? Na Igreja Adventista nós temos o Clube de Desbravador. E eu era desbravadora minha infância toda. E eu queria batizar. Eu sempre via imagens da morte de Jesus. Eu lia a Bíblia, eu entendia aquilo. Mas eu falo que a verdadeira conversão foi quando eu estava passando pelo vale. Que eu fui morar no Japão quando eu tinha 22 anos. Fui morar no Japão. E eu me vi num país desconhecido, sem falar nada da língua,
sem uma pessoa conhecida por perto, porque nós não quisemos ir para certos lugares para não precisar trabalhar o sábado. E ali eu pensei, meu Deus, cadê a minha fé? Cadê a minha fé? Porque eu chorava 24 horas por dia, 24 horas por dia. E ali eu questionei a mim mesma e eu falei, não, eu sempre criei num Deus. Eu vi tantas pessoas contarem experiências e agora eu sei que Deus... Agora é a minha vez, Deus vai fazer algo por mim. E eu lembro que eu orava e chorava e orava e chorava muitas noites. Mas o milagre aconteceu. E eu esperava, assim, que fosse ficar 4, 5 anos sem poder frequentar uma igreja. E em menos de um mês que eu tava lá, eu tava entrando numa igreja, a primeira igreja adventista do Japão, de brasileiros, eu tava entrando lá nessa igreja, a qual eu fui membro, participei de conjuntos para cantar. E essa questão também do sacrifício de Jesus, eu lembro que teve um dia lá, porque a gente passa por muitos conflitos quando a gente tá num país desconhecido. E eu quero até dar uma dica para quem nunca ouviu a música do Robson Fonseca, A Cor do Calvário. E eu lembro que eu tava sentada na última cadeira da igreja, lá no fundo, porque eu não tava bem aquele dia, e a pessoa que tava pregando cantou essa música e no final com o clipe. E eu nunca senti algo tão forte, de todas as vezes que eu vi a imagem da morte de Jesus, nunca senti algo tão forte como naquele momento. E eu sei que foi no meu deserto. Eu sei que todo mundo vai ter um deserto com Deus em algum momento, mas pode ter certeza que Deus está te esperando e ali você vai ter o seu momento. Muito bom. Então é possível passar por coisas diferentes e viver a mesma coisa, sim, a mesma experiência. Sim. E aí você citou num ponto que eu acho que agora que é o assunto que a gente precisa tratar aqui, para que fique muito claro nas pessoas. Porque realmente, muitos estão esperando... Antes de a gente entrar nesse assunto, deixa eu fazer mais uma pergunta. Pera aí, deixa eu até me ajustar na cadeira aqui. Você vai abrir o coração pra gente, pastor? Preparar também. Oi? Você vai abrir o coração pra gente? Cara, então, tamo tá aí, bom. tamo junto. Algumas pessoas, eu já ouvi isso. Eu estou tentando mudar a minha vida, mas Deus não tira o sentimento do pecado dentro de mim. Então, em relação à dependência química, né? Em relação a qualquer outro tipo de coisa. Eu já ouvi falar de pessoas que têm conflitos referente à sua própria sexualidade. Então, eu peço a Deus, mas parece que nada muda aqui dentro, as minhas vontades não mudam. Como que foi isso pra você, lá com seus 22 anos? Quando você... Pelo que eu escutei agora de forma bem breve, parece que foi um negócio meio abrupto, assim. Pá, resolveu. Cara, foi? Foi um negócio e aí, o que você diria? Sobrenatural, essa é a palavra. E o que você diria pra quem não... Porque você com certeza deve ter amigos que passaram por isso. E não teve esse negócio sobrenatural. Até hoje, estão tentando, outros foram no processo mais demorado. Então, assim, é por isso que eu comecei com aquele texto ali de Coríntios ali, porque o que eu senti, galera, naquela madrugada ali, foi uma tristeza, assim, totalmente diferente, sabe? Foi algo produzido realmente pelo Espírito Santo, porque no dia seguinte, cara, eu não conseguia... Eu já era casado com a minha esposa, né? Hoje, nós tínhamos nosso filho, que hoje tem 24 anos, na época tinha 4 aninhos de idade. Então, assim, eu tava tão envergonhado de tudo que eu tinha feito no dia seguinte... que eu não tinha coragem de olhar pra cara dela, pra cara de meus pais, pra cara do meu filhinho pequeno. Mas nas outras vezes, cara, eu já fazia constantemente e no outro dia era tudo normal, mas naquele dia foi diferente. Naquela segunda-feira foi tudo diferente. Naquela segunda-feira do ano de 2005 foi tudo diferente. E assim, eu fui pra igreja naquela noite e ali eu ouvi falar sobre Jesus Cristo, sobre o perdão, sobre a cruz, que ele perdoa pecados e tal. E aí então eu falei, eu quero esse Jesus pra mim. E o que acontece? E durante ali a sequência, cara, então assim, no início logo se eu falar assim, não tinha a vontade, o desejo, não, tô mentindo. É isso que eu perguntaria agora. A abstinência ainda acontecia? Tinha. Olha, eu vou falar a verdade, passado até um determinado tempo, depois que eu já tava ali, já batizado, tava na igreja, eu lembro que eu passei uma crise, agora já tarde na igreja ali, e no dia a dia, como professor de escola sabatina, como líder jovem, aquela coisa toda e tal. Mas, cara, eu passei por dificuldade. E abre meu coração que naquele momento de dificuldade, o que acontece? Quem é dependente químico sabe que a gente tem a droga, a dependência química, como uma válvula de escape. E naquele meu problema que eu estava passando naquele determinado tempo, depois de já uns 2 anos na igreja e sem fazer uso de nada, cara,
o que me veio à mente foi só recorrer para essa válvula de escape, que eram as drogas. E aí então, ali foi mais uma noite, mais uma madrugada intensa, onde eu me tranquei ali no que a gente pode, no que hoje eu conheço como a sala de audiência com Deus. E ali conversando com Deus, e ali eu chorei bastante, rasguei meu coração e clamei a Deus. Falei, Senhor, o Senhor não pode deixar eu retornar para isso aí. Porque muitas pessoas no início desacreditou, falou que eu não ia nem 30 dias, que eu ia voltar. E hoje eu já estou há 2 anos, agora estou com esse desejo, com essa vontade e estou precisando de uma válvula de escape. E por isso que eu estou aqui com o Senhor. E comecei a entender que Cristo agora, a cada momento, tinha que ser a minha válvula de escape. Cara, e é 20 anos fazendo isso, recorrendo sempre. E ele sempre está ali à disposição para poder falar, filho, eu estou contigo. É meu poder que vai te aperfeiçoar nessa fraqueza, nessa limitação sua. Fica tranquilo que agora sim a gente pode seguir adiante. Eu acho que agora ficou claro. Porque a gente não some isso. E isso que a galera precisa entender. Porque quando a gente está falando de conversão, muitos querem que suma. Que resolva, que desapareça, né? Não deleta, não tem uma teclazinha de delete, não. Sim, é que nem você. Eu acredito que no Japão lá, você passando pelo que você passou e contou um pouco pra gente, cara, de vez em quando batia uma deprê de novo. Com entende? certeza. E é isso que precisa ficar claro pra galera, porque muitos esperam ter essa experiência de conversão, e depois da experiência de conversão, todos os problemas pecaminosos desapareçam do coração das pessoas. E não é assim. Não é assim. Não é. E aí a pergunta, que você já deu um spoiler ali no começo, eu me converti, entendi que eu preciso me relacionar com ele, mas o que eu faço agora para poder não voltar, não retroceder na minha vida? O que eu faço para poder continuar adiante, para que essas duas naturezas agora, a natureza pecaminosa, a natureza que eu nasci, agora em guerra com a natureza recebida por Deus, elas não... uma não vença a outra, que na realidade a gente não quer que a natureza pecaminosa engula a natureza de Deus. Como que eu faço para isso resolver? Pastor Bulhão falou, nesse capítulo que nós lemos, que ele deu o exemplo, né, das 2 feras no circo, iguais, e uma era alimentada e a outra não. E depois que as 2 foram colocadas juntas, claro que aquela que foi alimentada era mais forte e poderia vencer um conflito. Então, conosco é a mesma coisa. Eu tenho certeza que se o pastor Marcos não tivesse mudado o ambiente em que ele estava e alimentado essa nova natureza que ele ganhou de presente de Deus, com certeza a pecaminosa teria ganho. Lá no distrito de Mandaguari nós temos um projeto no regional de Jandaia que nós trabalhamos com adolescentes, que a maioria delas são usuárias de drogas, já tiveram surtos. E a gente percebe que ali naquele ambiente é muito difícil, apesar delas entenderem aquilo que nós levamos, a mensagem, aceitarem, elas são muito influenciadas. A partir do momento que eu tenho esse presente da conversão na minha vida, que eu aceito o sacrifício de Jesus na minha vida, eu preciso mudar o meu ambiente, eu preciso passar a alimentar muito mais essa natureza, porque vai ser impossível eu não receber estímulos na outra natureza. Sim. Nós nascemos assim. Mas eu preciso intencionalmente alimentar a minha natureza que eu ganhei de Deus. Muito bom, muito bom. E aí, às vezes a gente fica ouvindo o seguinte... são os cortes de vídeos, de podcasts no bendito do Instagram. Que ninguém corte o nosso podcast para poder colocar no Instagram. Mas aquele negócio de... Você consegue? Não, você pode. E hoje tem essa autoajuda ensinando pra gente que a gente é possível. No mundo espiritual, isso é bom ou é ruim? Do você pode, você consegue, você. É bom isso? Cara, eu vou ser bem sincero. No mundo espiritual, vou dizer na linguagem jovem aí, essa questão aí não cola, não. Porque, assim, o apóstolo Paulo, uma certa vez, ele ouviu do próprio Deus, né? Aquele contexto ali, não vamos entrar no ponto aqui da questão da discussão lá do espinho na carne ali de Paulo, mas dentro daquele momento ali, Paulo escuta dizer o seguinte: filho, a minha graça te basta. E aí é interessante ali, por quê? Porque Deus, na sequência, vai dizer para Paulo o seguinte, que é na fraqueza que o poder de Deus, que o poder de Cristo se aperfeiçoa. Na fraqueza que o poder de Cristo se aperfeiçoa. E aí Paulo então diz, eu vou me gloriar e me alegrar ainda mais nas minhas limitações, nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo possa sobressair, possa ser realmente manifestado na minha vida. Então,
Cara, eu confesso abertamente, não tem. A gente precisa realmente reconhecer que somente é pelo poder de Cristo. Não tem assim essa questão dessa autoajuda. Isso aí em si, no mundo espiritual, a ajuda é totalmente, unicamente se valer do braço onipotente do nosso Deus. É o poder de Cristo, sim, unicamente. A gente vê na Bíblia ali, né, alguns homens, Moisés, Isaías, todos que se aproximaram de um vislumbre de Deus, né, que eles imediatamente, quanto mais próximo de Deus, perceberam a sua fraqueza, né, e a sua pecaminosidade. E assim também nós, quanto mais próximos de Deus, se nós realmente fomos convertidos e aceitamos Cristo como nosso Salvador pessoal, se estamos na presença dele, precisamos reconhecer que sem ele não há nada de bom em nós, não há nada de bom em nós. Claro que isso não pode eximir a minha responsabilidade de intencionalmente aceitar porque também não posso usar isso como desculpa de que minha natureza é pecaminosa e não há nada que eu possa fazer por mim, então eu deixo. Não, mas eu tenho que entender que pelo poder de Deus, eu decidindo só por ele e só com ele eu poderei vencer. Eu sozinha não posso nada. E quais dicas vocês dariam talvez pra gente poder dizer o seguinte: eu entendo agora que eu preciso de uma transformação, eu entendo que eu preciso alimentar a minha natureza divina que foi dada a mim, né? A natureza espiritual. Como vocês alimentam essa natureza? O que na prática vocês fazem no dia a dia de vocês para poder alimentar essa natureza e tentar deixar a outra com fome? Cara, então, eu costumo dizer que são as disciplinas espirituais. Acho que essa seria a palavra, né? Então, por meio da oração constante, por meio da leitura da Bíblia, do testemunho. Só que o relacionamento ali, mas assim, na verdade, tanto oração como leitura da Bíblia, testemunho, e esse relacionamento ali com a comunidade, procurando a cada dia também ser relevante na vida das pessoas, isso vai nos ajudar a cada momento, mas isso não pode ser algo que parte assim do automático. Isso, na verdade, tem que ser um estilo de vida. Acho que esse é o ponto, né? Eu ter a questão da oração, da leitura da Bíblia, do testemunho, da questão da ajuda, o auxílio ali ao meu semelhante, mas realmente isso aí ser um estilo de vida. Então, eu acho que isso faz toda a diferença. Se eu botar isso como um estilo de vida. Estilo de vida. Para você, Karen. Eu diria, pastor, usando a minha vida, eu diria disciplina. Disciplina. Eu me considero jovem, não sou, mas eu me considero jovem. Então, assim, pro jovem é um pouco complicado. Aí eu vou usar o exemplo dos 2 gatinhos que eu tenho em casa. Se eu todo dia não alimentá-los, eles não são capazes de se alimentar sozinhos. A ração não vai sozinha pro prato. Então eu tenho que todo dia ir lá, colocar ração, água. Então, disciplina. Na minha vida funcionou assim. De um bom tempo pra cá, eu decidi algumas coisas. Por exemplo, se eu quero ir na academia, eu não tenho vontade de ir à academia. Não tenho vontade, eu sei que eu tô falando com muita gente. Mas na força do ódio. Não tenho vontade, mas eu decidi e depois de um tempo passa a ser prazeroso. E assim foi na meditação, porque eu passei um tempo acordando, pegando a lição ali do lado, a Bíblia, levantando um pouco aqui e fazendo a meditação. Quando eu vi, de repente estava dormindo. E aí eu decidi levantar, lavar o rosto, descer na mesa, sentada, e 1 hora mais cedo. Então agora eu acordo 5h15, 5h20 da manhã. No começo não foi fácil, mas eu sinto... Agora, se eu não fizer, eu sinto falta. Se eu não tenho a possibilidade, eu sinto falta. Então é disciplina, porque aquilo... Gente, isso é verdade, isso é real. Quanto mais você faz, aquilo vai se tornando prazeroso e gostoso. E antes eu li aleatoriamente a Bíblia, já fiz ano bíblico há muito tempo atrás, mas eu voltei a fazer ano bíblico ali certinho. E é incrível como você vai querendo ler mais, e tem dia que eu falo, não, eu vou ler 2 capítulos, mas tem dia que passa, porque você não quer parar. Sim. E é muito gostoso. Então eu digo, disciplina. No começo vai ter decisão. Se eu quero mudança, tem que ter uma decisão. Lógico, você vai orar para Deus te ajudar, e ele vai, porque Deus quer o teu bem. Sim. Você tá pedindo uma coisa boa, ele vai te dar. Mas disciplina. Sim. E eu pensando aqui na minha realidade espiritual, eu tenho algo diferente que vocês fazem, né? Eu geralmente, para conseguir vencer as minhas vulnerabilidades espirituais, eu conto para minha esposa.
entende? Porque eu às vezes acabo... Porque é fácil você fugir de si mesmo. Sim. Você enganar a si mesmo. Mas eu geralmente, quando eu entendi isso, lá no começo do nosso casamento, eu preciso contar pra ela os meus problemas, para que ela olhe os meus problemas e me ajude a vencer os problemas. Eu já tive uma noite com ela e a gente conversando sobre isso. Nossa, eu comecei a contar coisas da minha vida que poucas pessoas, na verdade só ela sabe. E isso me ajuda muito a me manter firme das minhas vulnerabilidades. Então, contar pra alguém de confiança, para que essa pessoa te ajude a direcionar, eu acho que é uma boa dica aí pra você conseguir, para você conseguir vencer algumas coisas que talvez por si próprio, você pode chegar, hoje eu não vou na academia. A gente mente pra si mesmo, entende? Eu acho que isso é importante. Mas a gente tá chegando no final e a gente tem conversado todos os nossos episódios de algo importante, porque não dá pra gente simplesmente viver na teoria, a gente precisa colocar isso na prática. E, Karen, o que você vai deixar de desafio para esse povo que está nos ouvindo, nos assistindo aí, fazer nesses próximos dias? Vamos lá, gente. O desafio que eu vou lançar para vocês é um desafio para mim também, tá? Então, vamos lá. E para mim também. Isso. Para mim também. O desafio é você escolher um dia da sua semana para fazer um jejum digital. Jejum completo. Para você fazer um jejum digital e decidir intencionalmente nesse dia alimentar somente a sua natureza espiritual. Sem o quê? Sem celular, sem Netflix, sem nada. Só leitura, música, adoração, contemplar a natureza, o que você quiser fazer, mas um dia de jejum digital. Muito bom. É difícil isso aí, cara. Ainda mais pra você, que tem 3 mil mensagens no WhatsApp. Quando você pensa no WhatsApp, celular, o tanto de recado é complexo, mas é possível. Então, pra quem vai me mandar mensagem essa semana, botar um lembretezinho lá, tal dia... Saiba que eu não vou responder você em algum dia, entendeu? Então, em algum momento você vai assistir esse podcast e vai descobrir isso. Então, se prepara aí, porque eu não vou te responder. Muito bom. É isso mesmo. Então, eu acho que o resumo da nossa conversa aqui seria conversão e alimentar aquilo que tem que ser o mais forte, que é a natureza espiritual. E pra gente poder fechar, uma frase que resume aquilo que você entendeu baseado na nossa conversa aí. Então, você começou, agora a vez dela. É você. Eu Fala, Karen. não vou dizer bem uma frase. Eu vou dizer algo que estava pensando aqui durante nossa conversa. Eu pensei aqui em Judas e Pedro. Os dois conheceram a Jesus, os dois viram os milagres de Jesus, os dois andaram com Deus. Porém, um era convicto do que Deus, na mente dele, precisava fazer, o outro realmente se converteu. E mesmo errando, eles tiveram destinos diferentes. Porque um realmente entregou a vida a Cristo. Não importa o que já tenha acontecido na sua vida, não importa quantas vezes você tenha falhado. Se você entregar realmente sua vida a Deus, se a sua conversão for real, Deus vai transformar a sua vida. Muito bom. Amém. Pastorzão, antes da frase, queria deixar só um recadinho pra galera aí, já que deu relação da conversão minha aí, porque quem sabe pode ter alguém que estará aí ouvindo esse podcast aí, ouvindo a gente aqui. E tá vivenciando aí algo nessa questão da dependência química, né? Como eu tive ali. Eu só quero dizer para você o seguinte: creres e verás a glória de Deus. Amém. Então, se você crer, se você aceitar pela fé o poder desse Cristo maravilhoso, a transformação, a verdadeira conversão, a conversão genuína vai acontecer na sua vida, não tenho dúvida disso. E a minha frase para fechar eu não sou nada, mas Cristo é tudo para mim. Amém. Amém. Galera, obrigado pela sua companhia nesse episódio e a gente se prepara para o próximo. A gente precisa perceber que a vitória reside no crer. Então entenda que há possibilidade, que a gente vai estar se encontrando aqui alguns dias de novo. E eu espero que você possa estar aqui para poder nos acompanhar. Grande abraço para você e a gente se encontra. Opa, tchau. Valeu, galera. Tchau, É nóis, galera. abraço.